que você está prestes a ouvir não é uma lenda de cavalaria. É a coordenada de um segredo que o Vaticano tentou apagar dos mapas por 7 séculos. Durante 9 anos, os 9 cavaleiros, fundadores da Ordem dos Templários, não travaram uma única batalha em Jerusalém. Eles se trancaram em um labirinto sob o Monte Moriá, com uma missão de mineração baseada em um código secreto do rei Salomão. Se a Arca da Aliança foi levada por invasores babilônios, por que a Bíblia omite esse roubo em todos os seus inventários de guerra? A resposta está em um erro de tradução milenar e em um mecanismo de engenharia que os templários desenterraram. E o que eles encontraram mudou o destino da humanidade. Se você sair deste vídeo agora, perderá a prova física que liga as profecias de Jeremias às catedrais da França. Prepare-se, o arquivo foi aberto. Para entender a busca dos templários, precisamos olhar para o que a Bíblia não diz. No livro de 2 Crônicas, capítulo 36, temos o relato detalhado da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. O texto é cirúrgico. Ele lista os vasos de ouro, as bacias de prata e todos os tesouros da casa do rei que foram levados para a Babilônia. Mas há um silêncio perturbador. O item mais sagrado, o objeto que vaporizou exércitos e derrubou as muralhas de Jericó, a Arca da Aliança, simplesmente desaparece dos registros. Como um imperador levaria as bacias de prata, mas deixaria para trás o objeto de ouro maciço que representava o trono de Deus na terra. Os templários, nobres instruídos em teologia e línguas antigas, cruzaram esse dado com o texto de 1 Reis, capítulo 6. Salomão, o arquiteto da sabedoria, não construiu apenas um templo de superfície para ostentação. Ele projetou um sistema de vazamento geológico. Documentos secretos, recuperados pela Ordem, sugerem que o Santo dos Santos possuía um piso falso, acionado por um complexo sistema de contrapesos hidráulicos. Salomão previu que o templo seria alvo de ganância. Ele sabia que a arca não era um troféu de guerra, mas uma responsabilidade divina. Por isso, ele criou o que a arqueologia proibida chama de o elevador de Salomão. Em caso de cerco iminente, a arca não seria defendida por soldados, mas entregue à própria terra, descendo para um poço vertical de 18 metros de profundidade, entrando em um labirinto de cavernas que hoje conhecemos como o Túnel de Ezequias. Os templários não estavam escavando ao acaso sob o Monte Moriá. Eles tinham em mãos a planta baixa do cofre mais sofisticado da antiguidade. Muitos arqueólogos modernos buscam a Arca no Egito ou na Etiópia, mas eles ignoram uma ordem técnica oculta em 2 Crônicas 35:3. O rei Josias, o último grande reformador de Judá antes da queda, deu uma instrução estranha aos levitas: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão. Não tereis mais esta carga aos ombros. Pense nisso. A arca já estava no templo há séculos. Por que ordenar que a colocassem de novo? A resposta é puramente mecânica. A arca havia sido retirada para a manutenção do sistema de ocultação. Josias estava ativando o protocolo de emergência babilônico. Os templários encontraram as marcas físicas dessa operação. Nas paredes das cavernas, sob o templo, eles localizaram sulcos profundos na rocha calcária. Marcas de polias e cordas de cânhamo que foram usadas para baixar toneladas de ouro para o subsolo. Eles descobriram que o profeta Jeremias, contemporâneo da destruição, selou essas passagens com resina e amaldiçoamentos para que nenhum invasor a encontrasse. Em Jeremias 3:16, o profeta lança uma profecia. Chegaria o dia em que não se diria mais a Arca da Aliança, nem dela se lembrariam. Isso não era um esquecimento espiritual, era um bloqueio de segurança. Os templários quebraram esse bloqueio. Eles extraíram das profundezas não apenas a arca, mas o famoso rolo de cobre, um inventário metálico que indicava mais 64 esconderijos de relíquias bíblicas. É por isso que, subitamente, os templários se tornaram os banqueiros da Europa. Eles não tinham apenas ouro. Eles tinham o controle sobre a tecnologia e os segredos arqueológicos de Salomão. Se você duvida da mineração dos templários, basta olhar para a Catedral de Chartres, na França.
Ela foi construída com financiamento direto da Ordem após o retorno de Jerusalém. Esta catedral não é apenas um prédio religioso, é um código de pedra. No Portal dos Iniciados, existe uma escultura que desafia a história oficial. Ela retrata a Arca da Aliança sendo transportada sob um véu, puxada por bois com a inscrição em latim: Hic amicitur arca sederis, traduzido: aqui se deposita a arca. Por que os templários esconderiam essa mensagem em uma catedral francesa? Porque a Bíblia diz em Mateus 21:43 que o reino de Deus seria tirado de Jerusalém e dado a um povo que produzisse seus frutos. Os templários acreditaram que a presença deveria ser movida para o Ocidente para dar início a uma nova era. A geometria de Chartres, com seus labirintos circulares no chão e seus vitrais azuis impossíveis, é uma réplica da acústica e das proporções do Templo de Salomão. Eles não guardavam apenas um baú, eles guardavam a tecnologia da Shekinah. As catedrais góticas foram projetadas com frequências de ressonância específicas para replicar o ambiente do Santo dos Santos. O segredo dos templários é que a arca nunca foi perdida por acidente. Ela foi transferida de custódia por uma ordem que conhecia as escrituras melhor do que qualquer exército. Em 1307, a ordem foi destruída pelo rei Filipe, o Belo. O rei queria o ouro, mas cometeu o erro fatal de buscar o metal enquanto os templários protegiam o espírito. Milhares de cavaleiros foram queimados na fogueira, mantendo o silêncio absoluto. Por quê? Porque eles sabiam que a Arca da Aliança não pertence a nenhum governo ou instituição humana. A Bíblia encerra esse mistério em Apocalipse 11:19, onde João vê o templo de Deus aberto no céu e a Arca da sua aliança visível lá dentro. Os templários entenderam que o tempo da Arca na Terra tinha um propósito específico e um prazo de validade. O que eles desenterraram sob o Monte Moriá foi a confirmação de que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas que seus segredos estão disponíveis para aqueles que têm a coragem de escavar a verdade. O mapa que os guiou nos túneis escuros de Jerusalém ainda está disponível para você. São as páginas da sua Bíblia. A arca pode ter desaparecido da vista dos homens, mas as pistas deixadas pelos templários provam que a história sagrada é muito mais real do que ousamos imaginar. O arquivo continua aberto para quem tem olhos para ver.